Nessa videoaula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes. Eu não consigo em uma apenas falar tudo o que eu pretendo a respeito desse princípio da hidrostática, que é fundamental para o estudo, para a boa compreensão de uma importante área dentro da hidrostática, que é a situação de equilíbrio dos corpos. Então, para a gente analisar o princípio de Arquimedes, eu proponho a você a seguinte situação. Acho que muitos de vocês, todos talvez, já tenham brincado com uma bola de futebol, de vôlei, dentro de uma banheira, numa piscina, dentro do mar, um lago, um rio. Então vocês já perceberam que quando a gente mergulha essa bola dentro da água naturalmente, você solta ela debaixo da água, ela não fica parada lá onde você soltou, ela sobe até a superfície. Pense comigo, se a bola sobe, é porque tem uma força que puxa ela para cima. E se nada sai andando por aí sem que nenhuma força seja aplicada sobre o corpo. Então, nessa situação, se a bola sobe, é porque tem uma força puxando ela para cima. O nome desta força que puxa esta bola para cima é a força de empuxo. A força de empuxo, ela se manifesta sobre todos os corpos que estão imersos em líquidos e gases. De início eu quero discutir com vocês quais são os fatores que influenciam na força de empuxo. O que pode fazer com que a força de empuxo seja um pouco mais intensa, um pouco mais fraca. O primeiro desses fatores é a densidade do meio que envolve este corpo. Isto é extremamente importante. Então eu, neste exato momento, sobre mim há uma força de empuxo que está me puxando para cima. E por que eu não me sinto puxado para cima, portanto? Porque apesar dessa força existir, ela é muito pequena. E ela é muito pequena porque a densidade do ar, que é o meio onde eu me encontro, é muito pequena, se comparado com a densidade de um líquido, onde a força de empuxo é mais perceptível, algo que a gente já vai discutir. A densidade do ar é cerca de 1000 vezes menor que a densidade na água. Então, se eu estiver dentro da água por completo, a força de empuxo vai ser quase 1000 vezes maior do que é neste exato momento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com este tipo de situação. Outra observação pertinente. A força de empuxo também depende da aceleração da gravidade. Então, se você estiver dentro de uma piscina, aqui, na Terra, e numa experiência mental você pudesse tomar um banho de piscina na Lua, a força de empuxo sobre você na Lua seria um pouco menor, porque a aceleração da gravidade lunar é sensivelmente menor do que a aceleração da gravidade da Terra. E para identificar o terceiro e último fator, pensem da seguinte maneira. Vamos supor que eu pegue duas bolas, uma de tênis e uma de futebol, e mergulhe as duas e solte as duas da mesma profundidade. Qual das duas vocês acham que vai chegar primeiro à superfície? É a bola de futebol. Porque ela por ser mais volumosa, há uma força de empuxo que puxa ela para cima maior do que a força de empuxo que atua sobre a bola de tênis. Ora, se a bola de futebol chega primeiro à superfície, é porque a força que está puxando ela para cima é maior do que a força de empuxo que puxa a bola de tênis para cima. E esta força de empuxo sobre a bola de futebol é maior simplesmente porque o volume em questão é algo a ser levado em consideração. Esses são basicamente os três fatores que influenciam nesta tal de força de empuxo. E eu posso reunir estes três fatores em uma única expressão matemática que me permite calcular o valor da força de empuxo. Esta é a equação, o dVg. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas. Este D, eu insisto nesta história, representa a densidade do meio em questão. Porque intencionalmente, em várias ocasiões, o problema fornece a densidade do corpo
e a densidade do meio que ele envolve, para ver se o estudante sabe discernir qual é a densidade a ser utilizada para calcular a força de empuxo. Outra observação importante, este V para líquidos, este V refere-se a volume submerso. Porque pode acontecer de um corpo que está flutuando não ter todo o corpo dentro do líquido, um navio flutuando. Não é todo o navio que está dentro da água. Então, para calcular a força de empuxo sobre ele, nesse caso, você utilizaria apenas a fração do navio que está dentro da água. Para gases não funciona desse jeito, porque todo o volume do corpo vai estar imerso no gás. Então, por exemplo, qual é o volume do meu corpo que está imerso no ar, aqui dentro dessa sala? Todo. Então, para gases não há de se fazer essa distinção. Agora, para líquidos, como pode acontecer de um corpo estar parcialmente submerso, é necessário que, para fins de cálculo de empuxo, este volume remeta ao volume submerso. Muito bem. Se eu estou medindo uma grandeza física, que é o empuxo, que unidades eu posso utilizar para se expressar a força de empuxo? Como eu acabo de dizer, força de empuxo é uma força. Sendo assim, ela pode ser expressa tanto em Newton, que nós representamos pela letra N, ou pelo quilograma força, que é uma unidade alternativa usada para se expressar a força. Eu percebo que o povo meio que deixa de lado, lembra mais do Newton, mas o kgf também é uma unidade utilizada para se expressar a força. O Newton representa naturalmente a unidade oficial e o quilograma força representa a unidade usual. Outra observação importante: qual é a relação entre o kgf e o Newton? Então, se a aceleração da gravidade for considerada como 10 metros por segundo ao quadrado, então 1 kgf, 1 quilograma força é igual a 10 newtons. Então, esta aqui é a relação entre o Newton e o kgf, e essa relação depende do valor adotado para o quilograma, para o valor da gravidade. Então, se você tem um objeto qualquer dentro de um líquido, tá? Um objeto qualquer aqui, por exemplo, ele vai ser sujeito à ação de duas forças: a força de empuxo, que puxa para cima, e a força-peso, que puxa para baixo. E eu vou fazer agora com vocês duas observações extremamente pertinentes. A primeira delas é a seguinte: há algumas variações, tá? Mas na maioria esmagadora dos casos, a força de empuxo ela atua verticalmente para cima. Então, é uma das poucas forças na física que a gente pode considerar como tendo direção e sentido únicos, ou seja, aponta sempre para o mesmo lugar. Como eu falei, há algumas raras exceções em que a força de empuxo não puxa para cima, mas na maioria das vezes ela vai puxar, são pouquíssimos os casos, tá? Então a gente vai trabalhar com a maioria esmagadora deles. Da mesma forma o peso. O peso é uma força que nos puxa, nos nossos desenhos, né? Puxa verticalmente para baixo. Agora, a força normal. Força normal, para onde é que ela puxa? Depende. A força normal é uma força de reação à compressão que um corpo faz numa superfície. Então, saber para onde é que a normal aponta depende de que forma o corpo pressiona a superfície. Eu estou pressionando o chão para baixo, então a força normal aponta em sentido oposto para cima. Se eu empurrar a parede para a direita do vídeo de vocês, a força normal reagirá em sentido oposto, para a esquerda. A mesma coisa a tração. Para onde é que a força da tração aponta? Isso vai depender muito da situação, como é que o corpo está puxando o cabo, a corda, já que força tração é uma força que se manifesta nessas situações, quando um corpo está preso a uma corda, tensionando ela. Seja como for, a força de empuxo, na maioria das situações,
a força de empuxo é dirigida verticalmente para cima. Aí está. Segunda observação importantíssima. Vocês vão ter noção de quantos exercícios, quantas questões tentam induzir o estudante a acreditar o contrário do que eu vou colocar. A força de empuxo, o princípio de Arquimedes, ele serve tanto para corpos que estão dentro de líquidos, como para corpos que estão dentro de gases. Uma vez eu vi um exercício, eu lembro até da fonte, da Universidade Federal de Santa Catarina, que mostrava lá uma situação contextualizando sobre os zeppelins, aqueles balões dirigíveis enormes que eram utilizados no início do século passado, que foram deixados e estão em desuso naturalmente há muito tempo. E lá num dos itens dessa questão falava que o princípio de Arquimedes serve só para líquidos, não serve para explicar por que um balão sobe, é justamente o contrário. Serve para as duas situações, serve para líquido, serve para gás, e explica por que o balão sobe. Então, o princípio de Arquimedes, vamos colocar entre aspas duplas, serve tanto para líquidos como para gases. Isto também é extremamente importante, ok? Muito bem. Nesse finalzinho de quadro aqui eu vou dividir ele no estudo de duas situações. A primeira delas é a do peso aparente. Então, você já percebeu isso quando entrou na água de uma piscina, por exemplo. Você tem a nítida sensação de quando entra na piscina, de que você ficou mais leve dentro da água. Algumas pessoas dizem que você parece ficar mais leve porque você subitamente emagrece quando entra na piscina. Aí eu digo o seguinte, quando você volta, você subitamente engorda tudo aquilo que você emagreceu. Obviamente é bobagem. Outros dizem que dentro da piscina, da água, a gravidade é menor. Como é que a gravidade, se fora da piscina, vai ser 10 e dentro da piscina vai ser 5? Como assim, do lado a gravidade muda do nada? Assim, não existe isso, obviamente. Essa sensação de peso aparente, de peso diminuída quando entra na piscina, é porque você, quando entra na água da piscina, sobre você atuará uma força de empuxo para cima, muito maior do que no ar, porque a densidade da água é muito maior do que a densidade do ar. Lembra que a gente havia discutido sobre isso antes? Pois bem, este peso que você parece ter quando está dentro da piscina é calculado pela diferença entre o peso real e a força de empuxo. Por definição, peso aparente é o peso que você parece ter quando está dentro da piscina, dentro da, sei lá onde for, ok? E esse peso aparente, essa sensação de diminuição de peso é causado pela força de empuxo que te puxa para cima, que é mais intensa na água do que no ar, devido à densidade da água ser maior do que a densidade do ar. Eu vou colocar para vocês aqui uma forma, digamos, experimental de se verificar o valor da força de empuxo que atua sobre o corpo. Vamos imaginar que aqui eu tenho um copo. Esse copo está cheio de água, tá? Completamente cheio. Aí eu vou pegar um cubinho de gelo e vou largar nesse copo com água. O que vai acontecer? O gelo vai expulsar um pouco de água dali. E vamos imaginar que eu consiga coletar este tanto de água que transbordou. E aí, nessa situação, eu perceberia que o volume deslocado, vou colocar isso aqui do lado, o volume que transbordou, o volume deslocado é exatamente igual ao volume submerso. Aqui eu abreviei, tá? V desli é volume deslocado. V sub é volume submerso do gelo. Isso faz bastante sentido para mim,
Porque o que está ocupando o lugar do que antes tinha água? É gelo. Então, se tem o equivalente a 10 centímetros cúbicos de volume de gelo dentro da água, é porque ele deve ter expulsado os mesmíssimos 10 centímetros cúbicos. Então, isso é importante. Nesta ocasião, o nível de líquido que é deslocado é igual, o tanto de líquido que é deslocado, nesse caso transbordado, é igual ao volume do gelo que está submerso. Outra observação, se eu conseguisse pegar esse tanto de água que transbordou e botar uma balança para pesar, o peso que essa balança hipoteticamente acusaria, o peso do líquido deslocado é igual ao peso, é igual à força de empuxo que atua sobre este cubinho aqui. Tem duas forças, né? Força de empuxo e a força-peso que aponta para baixo. Aí está. Então o peso de líquido deslocado é exatamente igual à força de empuxo. Eu vou pegar e aumentar um pouquinho a fonte aqui da minha letra para que você no vídeo consiga enxergar bem direitinho o que eu estou escrevendo. O volume deslocado é igual ao volume submerso e também o peso do líquido que foi deslocado é igual à força de empuxo que atua sobre este cubo. Isso aqui também é importante. E para finalizar essa primeira videoaula de princípio de Arquimedes, eu vou colocar aqui do lado a seguinte situação que vai mostrar para vocês de onde é que a força de empuxo surge. Porque a força de empuxo ela tem que vir de algum lugar, né? A força-peso é uma força gravitacional. A força normal é uma força de reação sobre um corpo que pressiona uma superfície. E a força de empuxo, ela vem da onde? Saca só. Vamos imaginar que aqui eu tenho um objeto qualquer que está dentro da água. Então, se eu pegar dois pontos que estejam a uma mesma profundidade, eles vão ser sujeitos a pressões iguais. Esses dois pontos supostamente estão à mesma profundidade, tá? Então, a pressão de lá para cá é igual à pressão daqui para lá. Essas duas pressões se cancelam. Se eu pegar dois pontos a uma profundidade um pouco maior, a pressão aqui vai ser um pouco maior do que a pressão aqui. Do que no caso anterior, né? Mas a pressão nesse ponto, por estar à mesma profundidade que esse, essas duas pressões elas vão se cancelar, pois são iguais pelos pontos estarem à mesma profundidade. Ou seja, para pontos nesse corpo que estejam a uma mesma profundidade, as pressões se cancelam aos pares. Só que assim, ó, e a pressão aqui em cima? É igual à pressão aqui embaixo? Naturalmente não, porque a pressão aqui, ela é bem menor do que a pressão aqui. Por que a pressão embaixo é maior? Porque aqui embaixo nós temos uma profundidade maior do que aqui em cima. Consequentemente, se a pressão embaixo é maior do que a pressão de cima, há a geração de uma força resultante de baixo para cima. Essa força resultante é justamente a força de empuxo. Portanto, meus caros, a força de empuxo ela nasce da diferença de pressão entre o topo e a base desse corpo. É por esse motivo que o volume influencia. Porque quanto maior for o volume, maior será a diferença nas pressões entre o topo e a base. Quanto maior for a diferença nas pressões, maior será o valor da força de empuxo. É por esse motivo que quanto maior o corpo, maior a força de empuxo. A força de empuxo, portanto, nasce da diferença de pressão entre o topo e a base deste corpo. Ok? Eu dou por encerrado, portanto, essa primeira videoaula sobre o princípio de Arquimedes. Na próxima a gente vai fazer uma discussão que eu chamo de análise dinâmica, que é uma discussão sobre as consequências em termos de movimento das forças que são aplicadas sobre o corpo. Ok? Então vamos lá.